Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui chegando a mais um episódio do Rasgaí. A gente está aqui com a convidada especial que veio aqui para uma atividade aqui no programa de pós-graduação em demografia. E a gente aproveitou essa viagem. A Maria de Fátima Lasgueira, que é da Fundação Diese e que trabalha com pesquisas na área de mercado de trabalho e, particularmente, nesse caso, veio para um evento aqui que discute a questão dos cuidados no trabalho doméstico remunerado. Foi sua pesquisa também, né, de doutorado, então seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio que é o segundo episódio da temporada que vem em formato de vídeo também, se juntando aí os nossos episódios que já são tradicionais em formato de áudio no Spotify. Esse fica no Spotify em vídeo agora, que o Spotify também tem formato de vídeo, e também no nosso canal do YouTube do programa de pós-graduação em demografia. Então, muito bem-vinda, Fátima, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ricardo, né, em primeiro lugar, a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e ser a segunda convidada nesse novo formato do Rasgaí. É uma oportunidade maravilhosa de poder estar conversando com vocês, de estar colaborando com o programa de pós-graduação em demografia, de estar podendo reencontrar amigos que eu construí ao longo da minha trajetória acadêmica e estar colaborando também aí com o programa, na comunicação com os alunos e na divulgação, né, dos nossos trabalhos, na discussão desse tema tão relevante que é o tema do cuidado, do trabalho feminino, do trabalho remunerado, da transição demográfica, enfim, temas bastante relevantes para o país e para o mundo nesse momento. É isso. Essa discussão dos cuidados, né, é uma discussão que tem crescido muito nos últimos anos. Tem uma política nacional de cuidados sendo discutida, estabelecida, e é uma questão, né, no meu ponto de vista, esse é um tema que a sociedade parece ainda não estar muito bem esclarecida, ou parece que as pessoas na sociedade ainda não entendem muito bem o que se trata essa questão dos cuidados, né? Por que que você acha que é importante a gente hoje, já hoje, começar a discutir e disseminar melhor essa ideia da importância de entender os cuidados, no contexto dos domicílios e, obviamente, né, numa política que saia, né, do ambiente domiciliar como a única alternativa para os cuidados, né? Na verdade, assim, a discussão dos cuidados, ela é até antiga, principalmente na pauta da discussão do movimento feminista, né? Porque o cuidado sempre foi de responsabilidade das mulheres. Então, o movimento feminista já discute esse ônus, essa sobrecarga já há bastante tempo, né? Mas era uma coisa restrita à, à pauta das lutas do movimento feminista, né? Isso ganhou relevo no mundo nos últimos anos porque há uma crise dos cuidados. E essa crise vem por quê? Porque a sociedade está envelhecendo, né? A proporção de pessoas com 60 anos e mais na população mundial vem crescendo de modo acelerado em função das mudanças demográficas, né? A queda do número de filhos por mulheres, o aumento da expectativa de vida, inclusive no Brasil, né? Que acontece isso de uma forma até muito mais acelerada do que aconteceu lá fora. Então, a procura por cuidados, a necessidade de cuidados, ela vem crescendo de forma muito acelerada no mundo todo, né? Cuidado com os idosos, tanto o cuidado institucional, como o cuidado na área de saúde, como também o cuidado domiciliar, né? Então, a demanda por cuidado ela tende a aumentar e de forma assustadora aí nos próximos anos, né? Então, daí a importância do tema. Por outro lado, há um descompasso muito grande entre a procura por cuidado e a oferta de cuidados, né? No Brasil, principalmente, o sistema de cuidados ele é baseado essencialmente na família. E dentro da família, a sobrecarga recai totalmente
sobre o ombro das mulheres. Nas famílias de classe média alta, com maior poder aquisitivo, essa transferência é feita para os ombros das trabalhadoras domésticas, a maioria delas negras. Então, um sistema assim, num processo de mudanças demográficas tão aceleradas, ele é não somente injusto, porque ele perpetua desigualdades de gênero entre homens e mulheres, né? Os homens são poupados desse trabalho, têm sido, né? Entre raças, porque são as mulheres negras que são as maiores oneradas nesse processo, e entre classes sociais, porque isso, né? As mulheres de classe mais alta, elas tendo recurso, elas contratam trabalhadoras para executar esse serviço, e as famílias que não têm esse poder recaem sobre o trabalho não remunerado na maior parte das mulheres. Então, é um sistema injusto e ele também é insustentável. Por que ele é insustentável? Porque a disponibilidade de mulheres para cuidar está diminuindo, né? As famílias são menores hoje em dia, né? Vem reduzindo de tamanho, menos filhos, menos filhas. As mulheres mudaram as perspectivas, elas agora querem ir para o mercado de trabalho, querem trabalhar, elas já não mais se realizam com essa perspectiva, e também o Estado vem reduzindo sua participação como, né, financiador de políticas públicas, sobretudo lá fora. Aqui no Brasil sempre foi pequeno. Então, todas essas mudanças instalam o que a gente chama de crise do cuidado. E nós temos que lidar com essa crise, né? Daí a importância de discutir o cuidado, né? Do ponto de vista do Brasil, por exemplo, isso ganhou muita força nos últimos anos, aí, como você mencionou, na questão da discussão da política nacional de cuidado, né? Porque é uma política que traz para a pauta a discussão do cuidado como direito, um direito das pessoas, de toda a sociedade, receber cuidado e ser remunerado adequadamente, trabalhar em condições de valorização pela prestação de serviços de cuidado. Eu acho que esse ponto é importante, né? Porque a valorização, o reconhecimento da existência do cuidado propriamente, né? Porque, em grande medida, é, é uma ideia invisibilizada, porque sempre foi executada pelas mulheres no ambiente domiciliar e, quando muito, contratando esses serviços de cuidado para também mulheres em categorias ocupacionais menos valorizadas, mulheres negras de regiões periféricas, e, portanto, isso acaba invisibilizando também. Então, colocar essa discussão em pauta é, em grande medida, também mudar esse paradigma, né, de invisibilidade do trabalho não remunerado e também o remunerado, quando isso acontece, de cuidados, né? As pessoas não sabem muito bem o que é o cuidado, né, como você mencionou, porque parece uma coisa natural. Natural. É uma coisa assim, quase que de habilidade, né, natural das mulheres para o afeto, para o cuidar. Pelo menos historicamente foi assim. Mas, na verdade, o trazer para a pauta de discussão da sociedade é isso, né? É mostrar que cuidado é um direito, é um dever, e é uma obrigação, não somente do Estado em prover políticas de cuidado, mas da sociedade como um todo, empresas, a comunidade, as famílias, e as famílias entendidas como homens e mulheres que, em conjunto, vão prestar soluções e políticas de atendimento ao cuidado nesse mundo que está em transição demográfica. Então, eu acho que essa discussão ela é extremamente importante. E nesse ponto, né, da questão da transição demográfica, eu acho que, né, traz para a gente o debate da questão, né, que a gente estuda aqui na nossa área de demografia. A transição demográfica leva a uma transição da estrutura etária, e esse seria o principal motivo, né? Uma mudança na composição das pessoas por idade, a população vai envelhecendo, e aí você demanda um cuidado
maior no conjunto da população, porque se lá no passado praticamente todo o cuidado se concentrava no cuidado das crianças, hoje ele se divide entre o cuidado das crianças e também da população idosa, que tem uma demanda por cuidados talvez até maior e de maior responsabilidade do que os das crianças, porque você não tem instituições como a escola para dividir um pouco esse papel de cuidado ao longo de um dia da semana, né, entre as famílias e, no caso das escolas. No caso dos idosos, isso se torna um desafio muito maior se o Estado não estiver participando. No caso dessa transição da estrutura etária, a Europa, que demorou em cerca de 100 anos para reduzir as suas taxas de fecundidade, é bem diferente do caso do Brasil, que esse processo aconteceu muito mais rápido, em torno de 50 anos. E a região Nordeste, essa velocidade é maior ainda, porque a transição aqui aconteceu um pouquinho mais tarde que o Brasil, na média, mas hoje já está junto com o do Brasil. Então, as transformações vão ser muito rápidas. Será que as políticas que a gente está pensando só agora, elas estão entendendo a velocidade com que as coisas vão acontecer e como essa demanda vai aumentar tão rápido? Eu acho que a gente está atrasado, no ritmo de implementação dessas políticas, né? Não somente na área do cuidado, mas em todas as áreas em que o envelhecimento populacional impacta, né? A área da saúde, a área da educação, porque você tem uma força de trabalho que tá entrando no mercado de trabalho, uma população economicamente ativa menor, que se projeta cada vez menor, né, para frente, e com é, necessidade de uma educação continuada num contexto também de mudanças tecnológicas muito aceleradas. Então, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área do mercado de trabalho, da tecnologia, eu acho que o Brasil está atrasado na implementação dessas políticas. Na área do cuidado, com certeza, né? Como eu disse, a gente tem um sistema que é baseado extremamente no papel da família. Agora que o governo brasileiro começa a ampliar essa discussão para a implementação de uma política nacional de cuidados, mas essa política ela está começando, ela ainda não resultou em mudanças efetivas, porque é uma coisa ainda recente, né? Foi aprovado o Plano Nacional de Cuidado, mas as políticas transversais que são necessárias para regulamentar as metas desse plano, elas ainda não aconteceram, então a gente tá atrasado, inclusive até por questões também de natureza orçamentária, né? Porque o financiamento de uma política como essa não é simples, né? E o Brasil tem problemas orçamentários, uma dificuldade grande de alocar recursos, né, para o financiamento dessa política. Uma outra variável que a gente tem dificuldade é que os países lá fora resolvem muito isso com a migração, né, internacional. E o Brasil não é um país que tem uma política de atrair mão de obra, até porque nós temos um desemprego estrutural que também é um fator a ser levado em conta, porque numa discussão de oferta de cuidados, nós temos uma mão de obra disponível, que é dada pelo nosso desemprego estrutural. Mas é uma mão de obra que não está sendo treinada para tal, né? Ela não está sendo educada, treinada, e não há um investimento para que essa população seja capaz de ofertar esse cuidado necessário e qualificado que você está falando, né? Por exemplo, a profissão de cuidador no Brasil não é uma profissão regulamentada. Aliás, essa definição de cuidador, ela é muito recente, inclusive nas estatísticas disponíveis, né? Eu acho que é do início do final dos anos 2000 para cá é que isso começou a aparecer nas estatísticas e essa definição de cuidador, né? Não tem uma regulamentação, né? O trabalho de cuidador ele está baseado em termos legais no Estatuto do Trabalho Doméstico. Então são profissões que se confundem, né? E ao se confundir, elas acabam também reproduzindo
um histórico de desvalorização, né, típico do trabalho doméstico, que repassa para o trabalho de cuidado. E você falou, esse trabalho de cuidado é um trabalho muito mais qualificado, de mais responsabilidade, né? Deveria haver um treinamento, um investimento em treinamento desses profissionais que a gente tá deixando a desejar, seja o Estado, seja as empresas, o sistema educacional. Então, eu acho que a gente tem muito para casa para fazer aí nessa área. Com certeza, né? Dado esse atraso no início dos debates, das discussões, eu acho que fica mais evidente ainda a importância de entender, estudar, analisar esse perfil do trabalho doméstico remunerado, que dado a incapacidade do Estado ainda nesse momento de oferecer condições para isso, a ausência de condições familiares para que isso se continue, se perpetue, muito provavelmente o futuro vai demandar mais ainda um trabalho doméstico remunerado, sobretudo na área dos cuidados, né? E quais seriam as características, né? Você já mencionou algumas, né, dessas características, mas qual é esse perfil do trabalhador doméstico remunerado nos últimos anos? Como isso vem acontecendo? Como isso vem mudando? Então, o trabalho doméstico remunerado é um traço cultural do Brasil, né? É um produto quase que genuíno do Brasil. Assim, a gente tem esse perfil de trabalhador no mundo afora, mas o Brasil é um dos principais empregadores de trabalhadoras domésticas do mundo, né? Um traço cultural herdado do nosso passado escravista e de um passado muito patriarcal de relações de gênero muito patriarcais, né, que onerou a mulher, transferiu para a mulher a responsabilidade por esse trabalho de cuidar, né, de fazer os afazeres domésticos e tal. Então, o traço cultural que se confunde com a história brasileira, né? E como tal, ele tem características que são permanentes, que mudam muito lentamente, mas também ele tem trazido mudanças importantes ao longo dos últimos anos, né? Em termos das permanências, assim, é um trabalho que tem um rosto feminino, tem a pele negra, né, que são mulheres negras. É um trabalho exercido majoritariamente por mulheres de baixa escolaridade, né, que têm pouca oportunidade de encontrar inserções mais valorizadas no mercado de trabalho, apesar de que as mulheres vêm aumentando a escolaridade ao longo dos últimos anos, inclusive também a escolaridade das profissionais que exercem o trabalho doméstico remunerado também tem aumentado, mas é um trabalho exercido por pessoas com menos escolaridade, né? É um trabalho pouco valorizado em termos das condições de trabalho, né? Um dos trabalhos que mais demorou a ter os direitos reconhecidos constitucionalmente e na legislação trabalhista, né? Porque sempre foi um trabalho que não era reconhecido como trabalho, né? Era quase que uma propensão natural das mulheres, então isso demorou. Então, é um trabalho que tem né, esse déficit de trabalho decente por conta de um trabalho exercício sem carteira de trabalho na sua maioria, sem proteção social, com baixos salários, jornadas de trabalho muito extensas, muito caso, né, de assédio, inclusive sexual, ainda tem um resquício de trabalho escravo, porque vira e mexe a gente está vendo que nas fiscalizações do Ministério aí pelo Brasil profundo, às vezes também nem tão pelo Brasil profundo, até nos grandes centros, você acaba descobrindo famílias que ainda mantêm trabalhadoras em condição de trabalho análogo à escravidão. Então, é um trabalho que tem muitos desafios, né? Mas também mudou muito nos últimos anos, se você pega numa retrospectiva, né? Mudou, por exemplo, até, sei lá, início dos anos 90, era comum você ter a trabalhadora que dormia no local de trabalho, né? Isso ainda existe, mas
em termos percentuais no total de trabalhadoras domésticas, hoje ele é mais irrelevante, né? Não é mais o perfil, né? Hoje a maioria das mulheres que trabalham voltam para casa depois do dia de trabalho, né? Com as exceções de sempre, né? Era um trabalho que hoje ele é feito muito por também, né, por mulheres que trabalham como diaristas, né? Elas não trabalham a semana inteira necessariamente no mesmo lugar, mas trabalham em um, dois, três domicílios ou mais até ao longo da semana. Então isso também mudou, né? Aquela que tenha que é exclusiva de uma determinada família só, ela está mudando. E está mudando recentemente com as novas tecnologias, né? Porque hoje você tem trabalhadoras domésticas trabalhando através de plataformas, agências de intermediação, enfim, né? Então os arranjos vêm mudando, né? E também acompanha mudanças. E o Brasil aprovou, né, em meados em 2013, um novo estatuto para o trabalho doméstico que, enfim, pelo menos na base da lei, regulamentou os direitos trabalhistas, mas a gente viu que nesses pouco mais de 10 anos de que a lei está em vigor, os avanços foram pequenos, até porque veio uma conjuntura econômica muito de crise, veio pandemia, e esses eventos afetaram muito o setor, né? Então, é um trabalho que permanece com esse histórico de déficit de trabalho decente, né? Mesmo havendo todas essas mudanças. Uma outra mudança que é importante que está mudando o perfil ocupacional, as tarefas que as pessoas exercem, né? Ainda que a maioria das trabalhadoras sejam a dos serviços gerais, né? Aquela faz tudo, né? Lava, passa, cozinha, cuida das crianças e tal. Hoje você vê um movimento de especialização dessas trabalhadoras em direção às tarefas de cuidado. Mas, apesar disso, o déficit de trabalho decente ainda permanece. Então, discutir cuidados é, inclusive, discutir a situação funcional dessas mulheres, né? Que o país tem um déficit histórico, uma dívida histórica muito grande a resgatar com essas pessoas que fazem o cuidado no dia a dia no âmbito das famílias. Sim. E você mencionou, né, se existem algumas mudanças que acontecem também no âmbito formal, legal, isso acaba impactando também na condição, na possibilidade das pessoas contratarem esses serviços, né? A gente ouve muito comentários, né, quase que pejorativos sobre isso. Ah, mas agora é muito difícil contratar porque querem cobrar muito caro, com- quase que reforçando ou reiterando esse papel de invisibilidade e de trabalho de segunda categoria, como se fosse um favor que a pessoa que contrata está fazendo para oferecer uma condição de trabalho quase que análogo à escravidão, muitas vezes, para essas pessoas que estão nesse mercado de trabalho. Eh, Qual é o perfil das pessoas que contratam, né? O perfil das famílias que contratam esse trabalho, né? Porque é isso, né? Muda também o perfil das famílias brasileiras. Famílias cada vez menores, domicílios com menos pessoas, mais pessoas ingressando no mercado de trabalho, né? Então, se no passado era uma família média de quatro, cinco pessoas no domicílio, com uma pessoa, geralmente homem, provedor. Hoje a gente tem domicílios da média de dois ou três pessoas por domicílio no Brasil, com muita evidência daquele que a gente chama de casais DINC, né? Famílias DINC, duplo ingresso e sem filhos, né? Essa mudança, né, acaba criando também uma nova demanda, como você mencionou, sobre o tipo do trabalho doméstico que é necessário. Então, ao longo do tempo, como mudou, o perfil dos contratantes e em que medida as políticas, né, a legalização, a formalização desse mercado de trabalho impactou nesse perfil?
Olha, o que a gente, como eu disse, né, assim, a legalização do trabalho doméstico teve pouco impacto sobre ele veio ela veio para formalizar esses trabalhadores, né? E o que a gente viu foi um movimento de migração da trabalhadora mensalista, que a lei obriga a formalizar, se ela trabalha exclusivamente para um domicílio, para um trabalho mais de uma profissional diarista eventual que vai menos vezes na casa, né? E isso tem a ver, eu acho, com a mudança no perfil das famílias, como você disse, né? A mudança demográfica, a redução do número de pessoas na casa, tem a ver com perda de poder aquisitivo, sim, porque não tanto pelo custo do trabalho doméstico em si, mas pelo empobrecimento geral das famílias, né? Histórico de inflação, salários defasados, enfim. O Brasil é um país de renda muito concentrada, mas a classe média ela empobreceu ao longo dos últimos anos, né? E os cortes que se faz passam por abrir mão desse tipo de serviço, né? Até porque também a classe média, o Brasil é um país muito desigual em termos regionais. Então, o que é classe média no Nordeste não é o mesmo do que é classe média no Sul-Sudeste, né? No Norte. Então, todas essas variáveis impactam a capacidade de contratação das famílias, né? Mudanças demográficas, queda no poder aquisitivo, essa possibilidade, né, de migrar para o trabalho da diarista, porque a lei deixou desguarnecida essa profissional, aliás, assim, sem justificativa, né? Uma discussão que a gente não entende por quê, porque a lei só protege aquela que trabalha mais de 3 dias, mais de 2 dias na semana no mesmo domicílio, e com isso você deu uma válvula de escape, né, para que se trocasse a mensalista para a diarista, até para economizar custos, né, reduzir custos. Então, a própria lei colabora para essa mudança no perfil da contratação, mas o que a gente vê é que, no geral, se mantém, né? É um bem de consumo, me permito usar essa expressão de muito economista, muito economês, mas um bem de consumo usado exclusivamente por famílias de alto poder aquisitivo, né? E isso corresponde, assim, as estatísticas são, assim, assustadoras. A gente tem uma impressão, até porque o Brasil é um dos países que mais contrata trabalho doméstico no mundo, e é um país tão desigual que a gente tem a impressão de que é muito mais difundido do que é, mas não chega a ser a 20% dos domicílios do país. 16, 17, 18, dependendo aí do cálculo que é feito. Isso é muito pouco, porque você pensa assim, 82% dos domicílios, o trabalho doméstico está sendo feito por mulheres de forma não remunerada, sem ajuda nenhuma de profissional remunerada para dividir esse trabalho. Então, mesmo se você pensa, é muito concentrado, até na contratação, entendeu? A gente tem essa impressão de que não é, porque quando você compara com países lá fora, onde o serviço é muito mais caro, mais difícil, uma oferta de trabalho menor, você acha que aqui isso é muito mais difundido. Mas quando você pega as estatísticas, você vê que o grosso da população é atendida mesmo pelo trabalho feminino não remunerado, né? E esse é um outro desafio, porque você tem a precarização das condições de trabalho da trabalhadora doméstica e você tem o não reconhecimento do serviço doméstico prestado pela maioria das mulheres no âmbito do domicílio, inclusive sem remuneração, sem reconhecimento disso como uma atividade econômica e tal. Então, são coisas que se articulam, né? Você tem que pensar junto. Não são esferas separadas do público e o privado, né? As trabalhadoras domésticas estão aí por
razões econômicas de natureza social, de imperfeições do nosso mercado de trabalho, que não geram oportunidades de qualidade para inserir nessas mulheres em inserções mais valorizadas, mas também porque, historicamente, foram sempre as mulheres que foram as responsáveis por esse trabalho. Então, é tudo muito complexo. Na verdade, assim, transição demográfica, cuidados, envelhecimento populacional é um processo multifacetado com muitos desafios e muitas oportunidades, né? Não é simples de ser resolvido. Justamente, impacta no próprio mercado de trabalho daquelas mulheres que exercem essa dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, diminuindo todo o potencial de inserção dessa população no mercado, né? Esse é um outro aspecto, é um desafio, porque para você fazer frente ao envelhecimento populacional e à redução que ele traz da população em idade ativa, a população economicamente ativa, ou seja, a força de trabalho, né, as pessoas que vão gerar o PIB, né, a riqueza, um dos elementos para você ampliar isso aí é aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher chegou um teto aí, né, de participação que impede que isso aumente muito em função da sobrecarga do trabalho, né? E você não tem políticas públicas para poder tirar a mulher de casa para trazê-la para o mercado de trabalho, né? Pelo contrário, a gente está vendo retrocessos, né? Um deles foi na reforma da Previdência, né? que aumentou o tempo a idade mínima, né, para mulheres, ainda que tenha ficado uma diferença, mas a reforma onerou as mulheres, né? Porque a gente tinha um bônus de 5 anos, isso foi reduzido. Alegava-se, inclusive, que isso seria uma forma de liberar recursos para poder, na época que a gente acompanhou a reforma, para poder permitir financiamento de políticas públicas para as mulheres, mas isso não aconteceu, né? E é pouco provável que aconteça no curto prazo. Então, trazer a mulher para o mercado de trabalho é fundamental quando você pensa em políticas públicas de lidar com uma população mais envelhecida. E trazer não só em termos de aumento da participação em volume, mas também em equilíbrio de situações de trabalho, melhoria nas condições, uma equiparação efetiva, né? Para que, de fato, isso resulte em um aumento de produtividade geral, né? E não apenas uma maior pressão, né? Porque se a gente não entender só como aumento da participação, isso sobrecarrega mais ainda a cobrança, né, sobre as mulheres, como se as mulheres fossem, então, portanto, responsáveis pelo futuro, como se já não fossem, né? Sim, não, com certeza. É preciso ter políticas para lidar com a especificidade do trabalho feminino, né? Políticas, jornadas de trabalho mais flexíveis, né? Políticas de creche para lidar com onde colocar as crianças quando a mulher se ausenta. Todas essas questões têm que ser pensadas, né? Tem uma história que eu acho interessante, que eu uso sempre, assim, que foi falada por aquele moço que era técnico da seleção brasileira de vôlei, eu esqueci o nome dele, mas ele falava que ele tinha treinado a seleção masculina durante muito tempo e depois passou a treinar a seleção feminina. E ele falou que eram questões totalmente diferentes, porque os homens iam para os treinos, para os campeonatos, para as Olimpíadas e largavam a família lá. As mulheres até largavam a família lá, mas elas vinham junto do coração, os filhos, as preocupações e as demandas da casa e tal. E que isso onerava o desempenho das atletas, sobremaneira, que era uma coisa assim, né, que o trabalho de foco, de concentração e de desempenho com as atletas tinha que ser diferente, porque tinha que levar em conta essa especificidade da relação das mulheres com a casa e com a família. Então, quando você fala, isso é muito importante, porque sim, isso obviamente que é permeado por questões culturais, você tem que ter um trabalho de fazer com que os homens levem no coração deles a família, é fundamental, eu acho que a gente menospreza isso
como se os homens não fossem capazes de aprender e como se não fosse bom para os homens ter isso. Eu acho que é bom, eu acho que é bom para todo mundo, é bom para os homens, para as mulheres, para os filhos, para a família, né? Porque é disso que se trata, né? Os afetos. Então, eu acho que todas essas dimensões precisam ser pensadas juntas, né? Eu acho que a gente precisa, o nosso desafio é muito grande. E é grande, né? Porque nesse último ponto que você levanta, não se trata só de uma canetada, é uma mudança cultural, geracional, de uniformizar, diminuir as desigualdades que estão não só no papel, no salário, mas aquelas que estão sendo levadas conosco no nosso ambiente mais íntimo, né? Nos nossos sentimentos e tal, aumentando aí, portanto, a responsabilidade do homem, o papel do homem nesse grande desafio que é o futuro de uma população mais envelhecida, nessa discussão dos cuidados, sem a participação masculina, também é um desafio adicional, porque o trabalho doméstico, remunerado ou não, não será suficiente se não tiver também a participação dos homens nesse Sim. processo. E esse aspecto que a gente estava falando agora no final, o Ricardo, é muito importante, sabe? Assim, cuidar é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, seja em qualquer faixa etária, né? A gente existe nesse mundo para cuidar um dos outros, né? Cuidar das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente, é, né? Que a gente escolheu para viver e nossos filhos, nossas famílias, nossos amigos e tal. Isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão Não deveria, não né? deveria. Isso é uma questão de realização humana, né? Uhum. De sentido da vida, né? De sentido de viver, do porquê a gente existe. Né? E essa dimensão se perde muito nessa divisão sexual do trabalho que o capitalismo perpetuou ao longo dos anos. Mas a gente, assim, passou da hora de mudar isso, né? De mudar essa visão de cuidado como uma divisão, né? Um trabalho de reprodutivo, né? De secundário ao trabalho produtivo. Não, isso é um trabalho de. Isso é uma função de manutenção das pessoas, da qualidade de vida, né? Eu acho que a gente precisa mudar o foco, né? Então, quando fala assim, olhar para trazer o homem, e eu acho que a gente investe um pouco nisso, até as mulheres, eu acho, o movimento feminista, trazer o homem para essa dimensão é uma coisa que se fala pouco e eu acho que se trabalha pouco, né? Assim, estimula-se muito a mulher a ir para o mercado de trabalho e com isso a mulher fica sobrecarregada, né? Históricos de até de burnout, de depressão, de doenças de saúde mental das mulheres, porque a sobrecarga é grande. E o contrário a gente não faz, né? Que é um movimento de trazer o homem para dentro da casa, né? No sentido de incorporá-lo a essa. Eu acho que essa, inclusive, é uma questão que a gente precisa pensar com mais cuidado. Bom, o tempo já está acabando, o papo é muito bom, tem muitos desdobramentos, muita discussão relacionada a essa política de cuidados, os cuidados de uma maneira mais geral. Eu acho que cabe, com certeza, outros episódios para a gente continuar discutindo essa temática, né? O mercado de trabalho das mulheres, a inserção dos homens, né? A redução das desigualdades de gênero, como tudo isso também está relacionado com a queda da natalidade, da fecundidade que seria talvez um maior e mais importante motivo. Então, temas não faltam para esse debate, e aí fica, né, a importância da demografia, o debate da demografia, para entender diversas das questões sociais que a gente ouve falar, e sempre onde tem população, onde tem pessoas, tem demografia e a gente pode analisar a partir dessa perspectiva. Então, agradeço muito a participação aqui, Maria de Fátima. A gente, obviamente,
vai ter ainda uma atividade ainda por aqui, por isso que você está aqui aproveitando essa oportunidade. Está nas nossas redes sociais a divulgação dessa atividade, que é uma mesa redonda discutindo essa questão do cuidado, do trabalho doméstico remunerado, que é um projeto de pesquisa vinculado ao nosso laboratório de estudo de gênero e demografia aqui no nosso programa de pós-graduação. Então, teremos mais debates sobre esse assunto com certeza e esperamos também outras oportunidades com você de novo aqui. Então, obrigado de novo e fica o convite para as nossas redes sociais seguirem a gente também e acompanhar as outras pesquisas e as outras produções. Eu que agradeço, né, a você a oportunidade novamente. Muito obrigada. Tá, joia? Obrigado. Tchau, tchau.